E aí, só de boa? Aqui é o número 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Cowboy Bebop. De 1998 e com 26 episódios, o anime conta uma história fechada, com início e fim. Já pela abertura é de chamar a atenção como os autores decidiram apresentar seus personagens dando um ar de mistério, trabalhando a estética em forma de sombras e silhuetas. A qualidade da animação é muito boa. Conta com uma trilha sonora espetacular, misturando vários estilos musicais como jazz, blues, heavy metal, country. As cenas de ação são muito bem elaboradas. Há muita liberdade de movimentação e utilização do espaço do ambiente como parte da cena de ação, naquela pegada de filmes de Kung Fu tipo Bruce Lee e Jackie Chan, misturado com um estilo faroeste. Não apenas isso, Cowboy Bebop é uma mistura de gênero, incluindo ação, aventura, drama e ficção científica. Sem mais delongas, vamos ao vídeo logo após a intro do canal. A história se passa no ano de 2071. Neste ponto, a tecnologia evoluiu tanto a ponto das pessoas poderem migrar para vários planetas dentro do sistema solar. Devido ao grande tráfego de pessoas pelos planetas, houve também um aumento na população geral, e com ela aumentou também o número de criminosos. Sendo demais o número de bandidos, além do que a polícia espacial é capaz de dar conta, eles oferecem recompensas para aqueles que puderem capturar esses malfeitores. E é aí que entra Spike e seus amigos. A bordo da espaçonave Bebop, eles ganham a vida como caçadores de recompensa. As notícias sobre os criminosos e suas recompensas são divulgadas num programa de TV. A única condição para receber a recompensa é que o criminoso seja entregue vivo. O episódio começa com Spike e Jet. Já vemos no começo que, apesar das recompensas serem altas, Spike e Jet passam por dificuldade financeira, sem condições de sequer fazer uma refeição decente. Isso porque durante as perseguições eles acabam danificando as suas próprias propriedades e as dos outros. Além disso, o gasto que eles têm com contas médicas quando acabam ferindo outras pessoas durante as perseguições e reparo de equipamentos acabam lhes custando praticamente toda a recompensa. Em Cowboy Bebop, as pessoas viajam de planeta em planeta através do espaço, utilizando portais hiperespaciais, construídos para criar atalhos pelo sistema solar, facilitando assim o tráfego de pessoas, poupando horas de viagem. Em um certo ponto da história, um dos portais explodiu, destruindo parte da Lua. Os detritos resultantes desta destruição caíram na Terra, destruindo o planeta e o tornando inabitável. Mais pra frente, somos introduzidos a um cachorro chamado En, sabe-se lá por que motivo, e a Faye Valentine, uma fugitiva da polícia com uma recompensa de 6 milhões. Ela acaba se encontrando com Spike e Jet por acaso num cassino. Até então, eles não sabem sobre a recompensa dela. Devido a um mal-entendido, acaba acontecendo uma grande confusão. Faye escapa numa nave. Jet e Spike acabam pegando carona junto. De volta à nave Bebop, Spike e Jet decidem prender Faye por ter lhes causado prejuízo financeiro. Minutos depois disso, antes de decidir o que fariam com ela, acabam descobrindo sobre a recompensa dela, assistindo o programa Big Shot, que dá notícias atualizadas sobre as recompensas. Eles pensam em entregá-la à polícia. Devido a outra confusão, consequente do mal-entendido anterior, ela acaba conseguindo escapar deles. Coincidência ou não, seus caminhos acabam se cruzando de novo, quando ela está parada no espaço pedindo ajuda para quem passasse na hora, pois estava sem combustível e não pode seguir em frente. Eles a capturam de novo, e durante uma caça eles acabam precisando da ajuda dela, que aceita com a condição de que a recompensa seja dividida. No fim, eles acabam não conseguindo a recompensa, mas pelo menos escaparam com vida. E assim, de certa forma, Faye se junta à tripulação Bebop. Somos depois introduzidos ao vilão da história, Vicious. A partir deste ponto, já podemos ver que Spike se mostra um pouco misterioso a respeito de seu passado. Jet também. Apesar de serem companheiros, eles não compartilham sua privacidade. Spike tem a sensação de que está num sonho do qual nunca despertou. Também vemos que Spike e Vicious se conhecem,
O episódio dá a entender que eles eram companheiros. Por último, somos introduzidos a Edward. O episódio começa com os tripulantes da nave Bebop assistindo o noticiário que fala sobre umas mensagens feitas na Terra utilizando lasers vindos de um satélite. A polícia acha que foi uma brincadeira feita por um hacker que invadiu o satélite e colocou uma recompensa de 8 milhões pelo culpado. Isso chama a atenção da tripulação Bebop, que vai para a Terra a fim de descobrir o culpado e obter a recompensa. A hacker da Terra, Ed, fala para eles que o desenho foi feito por uma inteligência artificial e ajuda eles a desativá-la, em troca de deixá-la fazer parte da tripulação. E assim, a tripulação Bebop está completa. Bom, agora que eu dei uma leve introdução a cada um dos personagens, chegou a hora de abordar um pouco mais sobre o passado de cada um deles, mostrando a história de vida que cada um tem. Se você não assistiu Cowboy Bebop até hoje, eu recomendo que você pare esse vídeo e volte a assistir depois, se você não quiser tomar spoiler. Caso você não se importe com isso, continue por aqui e vamos acompanhar essa história até o fim. Depois de todos os personagens principais introduzidos à história, a obra começa a focar no passado de cada um dos personagens, começando por Jet. A bordo da nave Bebop, eles estão indo para a terra natal de Jet, entregar um fugitivo que capturaram. Enquanto esperam permissão para aterrissar, Jet encara um relógio que o lembra de uma cena onde esse mesmo relógio e um envelope está na cama, enquanto uma mulher está partindo na chuva. É revelado que esta mulher que está partindo é a ex-mulher de Jet. Jet está conversando com um velho amigo que no desenrolar da conversa acaba mencionando Alyssa, a mulher com quem Jet estava lembrando mais cedo, sua ex-mulher. Seu amigo conta que ela tem uma pequena taverna em um porto de Marvis, um barzinho chamado La Femme, mas nessa recessão ela acabou acumulando muitas dívidas. Após entregar o fugitivo, Jet decide visitá-la para saber como ela está. Ela conta que está pensando em mudar, já que o número de naves decaiu e a região ficou desolada. Eles falam sobre as novidades. Jet mostra para ela o relógio do início do episódio. Conta que, naquele dia, quando chegou em casa, havia apenas o relógio e um bilhete escrito adeus. Apesar de sempre que chegava em casa, estava acostumado a encontrá-la o recebendo de braços abertos. Ele não ficou triste, mas perdeu noção da realidade. Ele decidiu que no momento em que o relógio parasse, se ela não tivesse voltado, ele sairia do planeta. Ele pergunta a ela por que desapareceu naquele dia. A resposta dela é de uma mentalidade totalmente diferente. Enquanto Jet está pensando no passado, ela responde que havia se esquecido. É uma história de muito tempo atrás. Ela seguiu em frente com a vida, enquanto Jet parece estar parado no tempo. Mais pra frente, Jet fica sabendo que o namorado dela está com uma recompensa e ele acaba perseguindo o casal. Lá pro final do episódio, ele consegue encurralar o casal. Alyssa então revela o motivo de ter partido. Era que Jet decidia tudo sozinho. Ele estava sempre certo e ela queria decidir como viver a vida dela sozinha. Depois de conversar um pouco e acertar as contas, Jet parece fazer as pazes com o tempo e se resolve nessa questão. Ele entende que o tempo está passando e que está na hora de se desprender do passado. Ele joga fora o relógio parado, simbolizando que se libertou das algemas do tempo. Cowboy Bebop vai trabalhar muito essa questão do passado, porque todos os personagens parecem estar congelados no tempo a partir de um determinado momento. Não é sobre fingir que nada aconteceu. O que nos tornamos hoje são consequências das nossas experiências passadas, o que nos moldou a ser do jeito que somos hoje. É importante aprender com esse passado, a fim de nos tornarmos melhores pessoas no futuro, evitando que aqueles mesmos erros se repitam no presente. Mas também é importante perceber que o que passou ficou para trás,
e aquilo que fomos ou fizemos não nos define como pessoas hoje. Encarar os fantasmas do passado e aceitá-lo é essencial para viver em paz no futuro. Nunca é tarde demais para se reconciliar com o passado. De todos os personagens de Cowboy Bebop, Jet é um dos que melhor soube lidar com seu passado. Talvez por ser o mais velho da turma. Em outro episódio, é revelado que ele foi traído por seu companheiro de trabalho quando ele era um policial. Alguém que ele considerava amigo e confiou por anos. Mais pra frente, lá pro final do episódio, num acerto de contas, Jet acaba matando seu amigo, que apontando uma arma para ele, o deixou sem opção. Jet atira e seu amigo morre no local. Porém, Jet percebe que seu amigo não tinha real intenção de matá-lo. Eu acredito que ele estava arrependido de ter traído seu amigo e queria morrer pelas mãos dele, como uma forma de pagar pelos seus pecados. Na verdade, ele nem queria que Jet descobrisse sobre a traição dele, mas acabou acontecendo. Toda a verdade sobre aquela fatídica noite foi revelada por um criminoso que estava na época, quando Jet foi traído. O amigo de Jet mata esse criminoso a fim de silenciá-lo, para não deixar que Jet saiba da verdade, porém já era tarde demais. Sobre o passado de Jet, vemos que ele passou por duas situações: abandono e traição. Temos um episódio que revela um pouco do passado da Faye. Ao contrário dos outros personagens, a Faye não tem passado. Na verdade, ela não se lembra dele. Por isso, é como se não tivesse. Ela tenta se reconectar com esse passado a fim de se descobrir. É uma busca por identidade. Faye se envolveu num grave acidente há 54 anos atrás. Ela foi mantida em sono suspenso, sendo preservada até o dia em que pôde receber o tratamento que precisava. No dia do incidente do portal, todos os dados foram perdidos. Este é o cenário em que Faye se encontra. Ela acorda num futuro sem lembrança nenhuma de seu passado, nem sequer do seu próprio nome, e uma dívida impagável. Sem família, sem amigos, nada, nem ninguém. Sem saber o que fazer, Faye foge. A única pessoa que se dispõe a ajudá-la é tudo que ela tem. Esse cara acaba enganando Faye, passando para o nome dela a dívida dele, que é muito maior que a da Faye, sendo esta dívida acrescentada ao que ela já devia pela cirurgia. Há um outro episódio contando um pouco sobre o passado da Faye. Nesse episódio, ela recebe uma fita VHS com umas gravações dela mesma de quando era criança. Podemos ver a Terra como era antes do desastre, como a paisagem era linda, e o principal, vemos que a Faye da gravação é uma criança feliz, bem otimista, com amigas ao seu lado, diferente da Faye atual, que é uma versão bem distante do seu eu criança. Num episódio mais à frente, vemos a Faye reassistindo a fita VHS, quando a Ed aparece meio sonolenta e diz que reconhece aquele lugar das imagens. É a Terra, que há muitos anos atrás foi destruída, devido ao incidente do portal. Até hoje os detritos da Lua orbitam sobre a Terra e constantemente caem. Apesar das condições de risco, algumas pessoas ainda vivem lá. Ed leva Faye a um lugar onde já esteve antes. Chegando lá, Ed é reconhecida por outras crianças e uma freira. Ela convida Ed e Faye para jantar, onde a freira conta para Ed que há um presente para ela. É um aparelho com a imagem de seu pai, que estava à procura dela. Faye volta para a nave Bebop, desanimada por não encontrar as respostas que procurava. Mas durante o banho, de repente, ela recupera algumas lembranças de seu passado. Em busca de encontrar o lugar ao qual ela pertence, seguindo os flashes que ela tem de antes de perder a memória, ela caminha em direção ao lugar onde, quando criança, ela morava. Chegando lá, tudo que ela encontra é nada. O lugar está destruído. Não há qualquer coisa, nem ninguém. Quando ela finalmente achou ter encontrado as respostas que procurava, percebe que sua história foi há muito tempo enterrada. Numa cena muito triste, Faye desenha uma espécie de cama ou cômodo no chão, com um graveto, e deita no chão em silêncio, sem expressar qualquer emoção. Ela apenas encara o céu, sozinha, num espaço vazio, tão vazio quanto seu coração.
Nesse mesmo episódio, descobrimos um pouco do passado da Ed. Ela acaba se reencontrando com seu pai e ficam realmente felizes em se encontrar. O pai da Ed a convida a vir com ele, que está se esforçando para fazer um mapa com a ajuda de um companheiro. Por causa dos meteoros constantemente caindo na Terra, eles têm que estar sempre atualizando o mapa ao longo da criação do mesmo, pois os meteoros modificam a estrutura da Terra. Antes que Ed respondesse à pergunta de seu pai, um meteoro cai e ele corre junto com seu parceiro à procura deste, deixando Ed para trás. Não é como se ele não se importasse com a Ed. Ele até agradece Spike por tomar conta dela. O que acontece é que ele está numa jornada pessoal em busca de realizar um objetivo. Ed acaba decidindo partir também em sua própria jornada, e o cachorro Ayn decide acompanhar. De todos da tripulação Bebop, Ed é a que está mais de bem com a vida. Ela está em paz, e cada dia para Ed é uma nova aventura, levando a vida de forma leve, sem deixar o passado lhe arrastar para baixo ou lhe atrasar, nem se preocupar com o futuro. Ed vive o presente intensamente. Finalmente nos é revelado um pouco do passado de Spike. Ele era um antigo membro da máfia, Sindicato do Crime Red Dragon, que resolveu abandonar a vida do crime após conhecer uma mulher chamada Julia, a qual ele valoriza muito. Spike não queria mais fazer parte da organização. Ele queria apenas viver uma vida tranquila e pacífica com Julia. Mas uma vez dentro da máfia, ele não poderia sair de lá com vida. Spike pensa em fingir a própria morte, enfrentando a máfia e deixando eles pensar que tinham executado ele com sucesso. Assim, Spike estaria finalmente livre e poderia fugir daquele planeta para bem longe com Julia. Porém, Vicious está ciente de que Spike está vivo. Ele ameaça Julia para que mate Spike, ou morrerá ambos. Devido aos fortes laços de amor que compartilham, ela não mata Spike e acaba se tornando alvo da máfia, assim como Spike também. Nos últimos episódios, os dois estão sendo perseguidos pela máfia, que implacavelmente os encurralam para matá-los. Julia havia se encontrado com Faye durante uma perseguição, na qual Faye lhe ajudou. Julia pede a Faye que dê o recado a Spike, para se encontrarem no lugar que Spike sabe qual é. É o lugar onde Spike tinha combinado de se encontrar com ela quando forjou sua primeira morte. Eles decidem fugir juntos, mas no momento são encontrados pelos homens da máfia. Durante a fuga, lutando para sobreviver, Julia é baleada e morre no local. Desde que Spike forjou sua própria morte e mudou de vida, é como se parte dele tivesse morrido. Desde então, Spike sente como se estivesse numa espécie de sonho do qual nunca acordava. Mas os fantasmas do passado voltaram para assombrá-lo. Foi quando percebeu que o sonho tinha acabado. Spike decide enfim resolver suas pendências do passado. É o único jeito de pôr um fim nessa questão e seguir em frente. Além disso, se ele continuasse fugindo, nada se resolveria, e seus amigos da tripulação Bebop acabariam sendo envolvidos e, consequentemente, poderiam morrer. Spike não poderia deixar isso acontecer. Nesse processo, ele já perdeu a mulher que amava. Não poderia perder seus amigos também por uma questão pessoal que só diz respeito a ele. Por isso, ele vai sozinho. Acredito que também ele quer vingar a morte de sua amada Julia. Faye foi quem ficou mais abatida com a partida de Spike. Ao longo da série, Faye fugiu algumas vezes, mas sempre voltou, até mesmo depois de recuperar suas memórias, porque ao voltar ao lugar onde ela pertence, ela percebe que esse lugar não existe mais. O único lugar para onde ela tem que voltar é para perto de seus companheiros. Eles são tudo que ela tem. Apesar de não se darem muito bem, eles têm um ao outro. Eles são meio que uma família, e ela não quer que ele vá, mas entende que ele precisa ir. É muito difícil para ela lidar com esses sentimentos. Faye pergunta se Spike está indo simplesmente jogar sua vida fora. Spike responde: "Não estou indo para morrer. Estou indo para descobrir se realmente estou vivo." Como se de certa forma Spike ainda estivesse sonhando. Enquanto vai enfrentar seu passado, ele se lembra do passado. Nesse meio tempo, Vicious espera. Ele sabe que Spike está vindo acertar as contas. Chegando lá, Spike enfrenta muitos homens da máfia, até finalmente chegar ao encontro de Vicious no piso superior.
Spike e Vicious se enfrentam numa batalha final. No desfecho dessa batalha, Spike consegue matar Vicious, mas acaba morrendo no processo. Antes de cair morto, Spike sorri, como se estivesse feliz por finalmente saber que seu dever foi cumprido, sem que qualquer pendência fosse deixada para trás. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, por favor deixe seu like. Se quiserem ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for postado e fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até a próxima, falou!